Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Shalom. Bom dia você que nos acompanha pelas redes sociais, aonde quer que você esteja. Deus aí está, Deus aqui está. A sua onisciência não pode ser negada. O Espírito Santo de Deus é o que nos faz estar aqui e contemplar a um Deus que não vemos, mas que existe. Eu gostaria que eu não vou pedir para você dar um sorriso não, mas eu vou pedir para que você olhasse para os lados. Olhe para a pessoa que está perto de você aí. Olha lá o irmão lá na porta, lá o diácono, a diaconisa aqui. Eu queria te dar uma informação. Saiba que esses irmãos é a expressão física de Deus na sua vida. É eles que aqui estão, que creem em Deus, que estão aqui. O mundo não entende por que perdeu o domingo. Podia estar sentado, descansando na piscina, na praia, comendo, vendo televisão. Mas nós estamos aqui servindo a um Deus que nós não vemos, mas que existe através do teu irmão, da tua irmã. A fé dele, a fé dela é o que nos motiva, porque alguém teve que começar, como o pastor Sandro veio e chegou e deu testemunho ontem em oração sobre homens que passaram por este lugar e pagaram um preço, e para muitos foi um preço muito alto, como o pastor Sandro, como o pastor paga. Mas eles estão aqui e nós aqui também estamos, porque o Senhor Deus tem tido misericórdia de nós. Se assente, por favor. Se você quiser ler comigo Êxodo, capítulo 25. Versículo 1. Diz assim, Êxodo, capítulo 25, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem, preste atenção, de toda mulher, de toda criança, de toda pessoa, cuja o coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta. Esse texto aqui ele é interessante porque a partir daqui nós podemos ver o primeiro lugar físico, o primeiro lugar onde que o Senhor onde o Senhor determina um lugar específico para que buscasse a face dele. Mas o interessante é que Deus não quer a oferta, o dízimo de qualquer pessoa. Quando você lê o texto, há um ponto e aí continua, pega daqueles que tenham um coração voluntário, que desejem realmente, que querem obedecer a Deus, que querem viver segundo a graça, que querem viver segundo a palavra do Senhor, que querem viver segundo as regras que o Senhor impõe em nossas vidas, porque o crente, e grande a maioria deles, querem viver os direitos, mas esquece dos deveres, e os direitos são consequências dos deveres. E daqui começou a construção do tabernáculo, e aí é uma história que se você ler a Bíblia você vai entender. Então eu gostaria que você pegasse a sua oferta em sua mão. E é algo muito sério, irmãos, muito sério. Porque se você não dizimar, se você não ofertar, Deus vai levantar outra pessoa. Está cheio de pessoas aí com coração voluntário que está esperando uma obra social para investir milhões, para poder ajudar crianças, idosos, homens de rua. Está cheio de pessoas. Mas aqui não é uma obra social somente. Aqui é a casa de Deus. É lugar de fé, é lugar de pegar essa palavra que muitos dizem que foram homens que escreveram, foram homens mesmo, mas a própria Bíblia nos dá a explicação que foram homens cheios do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus. Então o que se gera nesse lugar é fé, a saber que se eu trouxer o meu dízimo, a Bíblia diz lá em Malaquias, que o Senhor vai repreender o devorador, o carro não vai quebrar, você não vai ficar doente, a comida não vai queimar, enfim, uma infinidade de coisas que você vai ver a glória de Deus. E ele fala mais, daqueles que ofertam, ofertas alçadas, oferta que custe algo a você. Ele fala, olha, aqueles que me ofertarem, eu abrirei a janela dos céus, e derramarei bênção tal,
que dela vos advém a maior abastança. Então eu gostaria que vocês colocassem de pé, por favor, por gentileza. Você que não trouxe a sua oferta, seu dízimo, coloque sua mão no seu coração. Você que trouxe, pegue nas suas mãos. Eu tenho feito isso há muito tempo, eu aprendi na palavra de Deus, que oferta a gente separa melhor notinha. Se é uma de R$2, de R$5, de R$200, eu não sei. Mas quando você for lá, se folheia assim, olha lá, qual é que está menos rasgada? Essa que eu vou dar para o Senhor. Sabe, pegue o melhor. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar essa motivação, e você vai viver o melhor do Senhor. Põe a tua mão no teu coração, levante o teu envelope. Senhor Deus, louvado seja o teu eterno nome. Muito obrigado, Senhor, por este dia, pela vida. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pelo que temos, porque não merecemos nada. Tudo vem de ti. Obrigado, Senhor, pela tua paciência conosco. Obrigado, Senhor, porque mesmo aquilo que trazemos ao teu altar, o Senhor nos dá antes. O Senhor nos abençoa. O Senhor faz abundar em nossos lares. O Senhor motiva os nossos corações através do teu Santo Espírito, que foi ofertado a nós por Jesus, que disse que nós não estaríamos só nesta terra. O Consolador amado estaria aqui nos orientando, falando: ó, faz assim, faz dessa forma, dê o melhor para Deus. Obrigado, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Eu peço que a tua bênção esteja sobre a vida dos dizimistas e ofertantes, que a tua bênção continue na vida de todos eles, que todas as promessas relacionadas a este ato, Senhor, sejam na vida de todos que aqui estão, Senhor, e que todos possam olhar para essas vidas que aqui estão, e aqueles que estão ofertando agora pelos meios digitais, Senhor, que todos possam ver que Deus é com eles, que Deus os abençoa. Eu quero, Senhor, que as pessoas olhem para mim e falem: olha, como é que ele conseguiu fazer aquilo e ganhar dinheiro com isso, tão bobo, tão simples? É porque Deus é com a minha vida, é porque Deus é com a tua vida. As obras das tuas mãos são diferentes das dos outros. Vão querer comprar de você e não dos outros, vão querer te contratar e não pessoas mais qualificadas do que você, porque vão enxergar Deus na tua vida, vão querer ficar perto de você, porque vão saber que você é de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que venha, Senhor, tudo a esta casa, e na igreja daqueles que as pessoas dizimam, Senhor, que venha, e que seja nesta casa, Senhor, não para faltar, que não possa empatar neste lugar, Senhor, mas que sempre sobre, Senhor, que haja sobra, Senhor, como sobrou os pães e os peixes. O Senhor falou: olha, pegue e ajunte e guarde. Como sobrou o óleo naquela botija, vai sobrar nesta igreja, vai sobrar na tua casa, e você vai abrir a tua boca e vai dizer: Deus fez sobrar na minha vida. Você vai ter para dar, não vai precisar emprestar. Não, eu te abençoo, porque Deus me abençoou. Assim vai ser na tua vida nesse ano, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós entregamos a ti, Senhor, antes que o Senhor aceite os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aceite as nossas vidas, Senhor, aceite os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Venha com alegria, traga o teu dízimo e a tua oferta, em nome de Jesus. Eu gostaria que você que puder, fique de pé. Vamos aproveitar, você que ainda está de pé, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12. Isso, acha aí, Mateus, capítulo 12, eu vou procurar ser bem objetivo, e não feche depois desse livro, que nós vamos ler somente esse livro. Olhe para mim, começou na sexta-feira a campanha, e eu não sou muito atento às coisas, eu às vezes perco detalhes, e eu me lembro que eu estava sentado ali, e a pastora estava aqui,
E ela falou: eu estou uma pilha de nervos, estou nervosa, estou preocupada. Era o que ela passava e ela: estou nervosa. Isso comigo é constantemente. Eu não vou te pedir hoje um sorriso para mim, e eu não sei se vocês perceberam, mas eu sempre peço isso, porque todas as vezes eu estou nervoso. Todas as vezes eu estou preocupado, não por aquilo que eu vou falar, ou se sou eu que vou falar, mas pela responsabilidade, pela importância de estar neste lugar. Como eu sei da importância quando eu estou neste lugar. E eu gostaria que a partir desta campanha, nos próximos cultos, que você se lembrasse disso que eu estou falando. E quando o pastor vier aqui, e quando a pastora estiver aqui, e quando o presbítero Enilson estiver aqui, você dê um belo de um sorriso para eles. Eu sei que agora você está de máscara, não dá para ver, eu sei que muita gente me enrola. Dá um sorriso, estou de máscara, ele nem está vendo. Mas eu vou te ver, esse negócio da máscara vai acabar, eu vou olhar para a tua cara, e você vai dar um sorriso para mim. Mas eu quero que você faça isso com o pastor e com a pastora e com o presbítero Enilson, porque são as autoridades desta igreja, e é através dessa igreja que eu sou abençoado, que Deus fala comigo, que eu tenho direção, que eu sei para onde eu vou. É através dessa igreja que eu venho e consigo adorar a Deus, que eu escuto palavras de vida e não de morte. Eu estou pensando em colocar uma máscara na minha televisão lá também, porque eu não sei se a gente pega Covid só de ouvir, porque só escuta isso, e aqui não, eu escuto a palavra de Deus nesse lugar. Então entre com alegria, escute a palavra de Deus com alegria, que eu não tenha que pedir para você: presta atenção, olha para mim, ouça a palavra de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui para te dar aquilo que o mundo não pode te dar, que é a alegria em meio ao caos, à luta, que é a direção, que é a motivação de dizer: olha, o preço foi pago. Jesus pagou o preço. Está com medo por quê? Se morrer de Covid nesse ano é porque era para morrer. Quantos irmãos nossos ficaram porque era o tempo? Se não morresse de Covid, ia morrer engasgado com caroço de azeitona, porque era o tempo. Chegou o momento, ponto, acabou, chamou a ficha, Valtão, é tua vez, já era. Tchau, irmãos, estou descansando com Deus. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é de engrandecer ao Senhor, é de saber que eu faço diferença nessa terra, em tudo aquilo que eu falo, que eu faço. As pessoas têm que enxergar Deus em mim. Mateus, capítulo 12, versículo 46. Diz assim: falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Eu vou ler novamente. Falando ele ainda à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém a Jesus: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. E ele respondeu. Porém, ele respondeu ao que lhe dera o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo o que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha mãe. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te engrandecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Não sei nem como eu cheguei aqui, Senhor, se não fosse o teu Santo Espírito, a força que o Senhor nos dá. Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos te entender de maneira clara, Senhor. Que todo ladrão da palavra saia das mentes agora, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que causa incômodo, que tudo aquilo que tira a atenção, saia agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja engrandecido neste lugar, Senhor, e que nós saiamos daqui, Pai, não só alegres e felizes com o que escutamos, mas que nós saiamos renovados, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. E que renovados estaremos, Senhor, a partir desta campanha, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Glória a Deus. Se assente, por favor. Eu quando cheguei nesta igreja, e eu não posso deixar de falar, no dia que o pastor aqui, numa das vezes que o pastor acho que me chamou para pregar, não me lembro bem, e ele falou: esse aqui é o irmão Walter, pai do Vinícius. E eu já dei esse testemunho que eu fiquei muito, muito, muito feliz com aquilo. E eu cheguei em casa e eu fiquei agradecido a Deus, porque quando eu cheguei na igreja, os meus filhos eram filhos do irmão Walter, eles não tinham nomes. É o filho do irmão Walter, é o filho do irmão Walter. E os meus 3 filhos cresceram na casa do Senhor. Vocês já conhecem o Vinícius, a Vanesca, e trouxe o meu genro junto. Alguns já devem ter conhecido o Vitor aqui, ele veio domingo passado, estava aqui no culto. Enfim, eu consegui, graças ao Senhor Deus, graças ao Espírito Santo do Senhor, fazer com que os meus filhos crescessem dentro da casa de Deus. Mas não é assim de maneira geral, não é. Há uma luta tremenda dos pais que se convertem, ou filhos que se convertem, de trazer os seus pais à casa de Deus, ou dos pais trazerem os seus filhos, porque é uma luta espiritual muito grande, é um desafio tremendo. É fácil? Não é fácil, mas nada nesse mundo é fácil. A gente consegue porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda. E daí quando nós chegamos à igreja, nova família nós temos. Pô, dá um jeitinho aí quando eu estiver passando por aí, ó. Ô, irmão Walter, que bom te ver. Eu perdoo que às vezes eu não sei o nome da maioria das pessoas. Eu tenho um sério problema com números e nomes. Mas às vezes você passa na rua, tem gente que abaixa a cabeça para não olhar para você. Não estou falando dos irmãos não, tá? E eu tive uma luta muito grande na minha rua para poder conquistar as amizades, porque quando o portão estava fechado, quando passavam, olhavam para um lado, e eu, quando eu tinha uma brechinha, bom dia, bom dia. E assim foi indo, graças a Deus consegui conquistar. E eu não estou falando de Araraquara nem da minha rua, mas no geral das pessoas se isolam. E nós somos chamados para essa nova família. Quando Jesus Cristo estava ali nesse momento, se você pegar o Evangelho de Marcos, eu ia até ler, mas eu vi que o presbítero Enilson citou ele ontem. Falei, opa, presbítero Enilson já é coisa de Deus. E ele falou do texto de Marcos capítulo 3, Jesus Cristo estava dentro de uma casa, ele estava num local fechado, e aí ele estava sendo provado por homens que queriam questionar Jesus, e perguntavam de Jesus, e falavam que ele era do demônio, que era do diabo, e quando passou toda aquela provação de Jesus, alguém chega nele, ó, tua família está aí, e Jesus Cristo sem pensar, falou, olha, a minha família são aqueles que andam comigo, a minha família são aqueles que estão ao meu lado. A minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses fazem parte da minha família. Parece ser uma coisa até meia feia da minha parte, mas há uma separação. Você está dizendo que eu tenho que largar a minha família lá fora e só dar atenção ao Senhor Jesus? Sim. Para que você ganhe a tua família, para que você ganhe teu pai, tua mãe, teu marido, você tem que andar aos pés de Jesus. Aquele grande dia vai chegar onde as trombetas vão soar e nós subiremos. E eu falei de morte agora há pouco, e se você ler a Bíblia, ela relata para você basicamente 3 tipos de morte. A morte literária, morreu, pronto, acabou. A morte espiritual, cheios de crentes apostatando da fé, e a Bíblia diz isso, que haveria um tempo que muitos apostatariam, desanimariam, teriam medo, porque a televisão anuncia uma doença, a televisão anuncia a recessão. Nós não vivemos de anúncios do mundo, mas vivemos dessa palavra. Isso é que é andar com Jesus. No capítulo 5 ou 6 de Mateus, não estou lembrado, acho que é o 6, que fala sobre a lei, Jesus Cristo fala assim, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim fazer com que a lei se cumprisse, e cumprisse em mim, disse ele, cumprisse nele, em Jesus. Ele pagou o alto preço, para que a tua família, para que você fosse uma nova família em Cristo Jesus. Olhe os teus atos, se olhe no espelho de vez em quando, ainda é a mesma pessoa do primeiro dia que entrou aqui, ainda fala do mesmo jeito, ainda tem palavras torpes, e eu estou, na verdade, repetindo coisas que já foram faladas aqui pela pastora, pelo presbítero Enilson.
Ainda é o mesmo camarada, a mesma mulher chata, mesmo cara encardido, ainda é o mesmo filho desobediente. Mas eu sou assim, e Deus me criou assim. Mas a palavra diz que nova criatura eu sou em Cristo Jesus. Tem que haver mudança na minha vida. Analise você está ótimo hoje, tem que melhorar a cada dia. Eu não faço mais parte do mundo, mas eu faço parte hoje da família de Cristo, família que tem muitos irmãos. Eu estou nessa igreja acho que há 1 ano e meio. Eu já conheço o irmão Edson, já brinco com ele, a sua esposa. Desculpa falar esposa, que eu acabei esquecendo o nome da irmã. Falei que eu tinha problema de nomes e números. A irmã Ângela, lembrei, me veio uma voz aqui. Lembrei, irmã Ângela, veio assim uma voz. Ângela, lembrei. Desculpa aí, irmãos, eu vou esquecer teu nome várias vezes. Mas é assim que é a família de Cristo. Você me tolerar do jeito que eu sou. E o grande problema da igreja do Cristo é a comunhão. Quando entra aqui dentro, tudo bonitinho, tudo santo. Olha, daqui tem até uma auréola em cima. Só falta tocar uma musiquinha para você. Tchan, tão santo que é. Mas vai viver com ele. Vai lá na casa dele. Vai lá, fica comigo 2, 3 dias, que você vai ver quão chato, quão encardido é o irmão Walter. Mas eu tenho que pagar o meu preço para mudar, para não te escandalizar. Você tem que pagar o teu preço para mudar, para me aceitar do jeito que eu sou. Porque quem vai mudar você ou eu é o Espírito Santo de Deus. Mas eu acredito em Deus. Mas Deus me abençoa. É de Deus aquele que anda com Jesus e eu que eu li aqui. Está lá fora. A família de Jesus tinha que estar do lado de Jesus, pagando preço com ele, pagando preço com o pastor. Eu não posso falar nada de como foi construído isso aqui. Quando eu cheguei, Deus me abençoou tanto que eu cheguei já estava tudo pronto. Eu não passei pela luta e gostaria de estar aqui, porque eu já passei por construção de igreja. E quando começa a se levantar uma igreja, Deus levanta a gente daqui, Deus levanta dinheiro dali, Deus abençoa aqui, Deus abre porta de emprego ali, e a igreja é construída. Ele pagou o preço, mas para ele construir, tinha que ter alguém ao lado dele. Tem que mudar na reverência. Vou citar outro texto que foi falado aqui. Quando Uzá pegou na arca da aliança, a Bíblia diz, tem situações, tem Bíblias que diz que ele pegou com irreverência. Não é o Sandro, é o pastor Sandro. A gente automaticamente, independente se já foi ordenado no ministério ou não, quando o pastor vem, a esposa vem, automaticamente a gente chama de pastora. Porque é uma realidade. Mesmo que não fosse ordenado pelo ministério, a pastora citou aqui, calma, falando do pastor, deu para entender ali que o pastor é o acelerador e a pastora é o freio, se eu estiver enganado. Eu acho que é mais ou menos isso. É a pastora Aline, é o pastor Sandro. Igreja não é time de futebol. Eu cheguei aqui, eu achei até meio gozado. Shalom lá do Sandro, técnico da igreja, Shalom, time, não. Pastor, homem de Deus, igreja, templo do Senhor. Jesus Cristo estou no templo uma vez e botou todo mundo para correr e falou: a casa do meu pai é casa de oração. Defenda esse lugar. Ore por esse lugar. Ore pelo teu pastor, pela tua pastora. Ore pelo presbítero Enilson. Sei lá o que eles pagam, a intimidade deles com Deus, para que essas portas fiquem abertas. Nova família, novos costumes, novas pessoas nós somos. Volte a sua Bíblia lá no capítulo 5, por favor. Mateus 5. Versículo 13. E começou 2020, e eu estava todo animado uns dias antes. O meu filho Vitor, ele tira um sarro da minha filha, dizendo que: olha, Vanessa, você casou, você moveu o universo, alguma coisa aconteceu. Porque ela casou no dia 14, acho que na semana seguinte veio a quarentena, foi isso, né? Fala: Vanessa, olha, você casou, depois vou ter que aguentar ela depois em casa. Mas o Vitor tirando sarro, que é o meu filho mais velho: Vanessa, aconteceu alguma coisa. Porque você casou, a terra deve ter saído fora do eixo, alguma coisa aconteceu. Porque você casou, logo em seguida teve a quarentena.
E quando a minha filha casou em 2000, no começo de março, lá alguns irmãos estavam lá, foi mudada a direção da minha casa. Eu passei a ter um genro, porque antes eu tinha uma nora, e estou na disputa por mais uma aí, sabe, entendeu? Tá lá, tem mais um filho aí, tá, a gente tá não desistiu ainda não, né, meu? Tem que ficar no 2-1 mesmo, né? 2 noras e um genro. Mas tudo bem, vamos voltar ao assunto, ficou a fita aqui em mim. E aí, pá, ganhei um genro. E a minha família aumentou. E meu genro está aqui dentro da igreja. E nós continuamos. E eu vi o pastor começando aqui, live, falam as lives, né? Os cultos na casa dele. Depois veio aqui na igreja. E agora nós estamos aqui. Porque nós temos que fazer diferença em meio a qualquer situação. Leia comigo, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Preste atenção, ó. É a palavra, é Jesus que está falando. Jesus disse assim, ó: você e eu, os que estavam ali, todos nós, vós sois sal da terra. Mas se o sal tornar insípido, sabe, perder o gosto, perder o ânimo, fugir do Espírito Santo de Deus, deixar de vir para a igreja, deixar de orar, deixar de ler a palavra, deixar de abrir a boca e profetizar que vai melhorar, sabe o que acontece? O sal fica insípido. Com o que se há de salgar, vai prestar para quê? Se não tem mais gosto, se é sem graça, que não serve mais para nada. Aí sabe o que ele fala? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí no versículo 14 ele fala mais, ó: vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma lâmpada e se colocar debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e iluminar todos os que estão na casa. Assim, ó, presta atenção, irmãos. Assim resplandeça, em algumas versões ilumine, brilhe a vossa luz. Presta atenção, irmãos, não estou falando da luz de Jesus, não estou falando do Espírito Santo, não estou falando de Deus, estou falando da tua luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tem que agir, irmãos, tem que lutar. Eu acho que se conversar com todo mundo aqui, cada um tem uma lutinha ali, tem um probleminha. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor por 3 vezes, e ele fala que se levantou alguém, um demônio, algo para esbofeteá-lo, e Jesus falou, é a minha graça, favor não merecido, eu vou te dar um favor que você não merece, vai te bastar. É a graça de Jesus, é o prazer de estar aqui, é a vontade de vir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. É fazer mais, irmãos, mais do que temos feito, é ser sal. Sabe o que significa ser sal? Eu não sei, aqui todo mundo deve comer sal, vai ficando mais velho, tem que diminuir. Eu já diminui o sal, porque aí vai dar impressão alta, aquela coisa toda de velho, né? E tiozão, velho, vai lá na frente. Aí tem que diminuir o sal, mas o sal faz diferença, irmãos. Você tem que fazer diferença onde você está, você tem que dar gosto ao ambiente. As pessoas estão morrendo, se lamentando, não, calma, vai melhorar, calma, vai dar certo. Se tiver uma oportunidade, dá uma pitadinha mais de sal. Olha, Jesus, deixa eu te falar, Jesus saiu da cruz, olha, ele morreu, enfiaram uma espada nele, saiu lá um líquido que não era sangue, machucaram ele, mas ó, deixa eu te falar, hein, Jesus Cristo no 3º dia ressuscitou. Se ele venceu a cruz, você vence a Covid, você vence o medo, você vence o desemprego e vai vencer o que vier. Eu estava vendo na televisão, estava falando sobre as perspectivas sobre o ano de 2021 e que agora é que vai entrar em recessão. Tá louco, irmão Walter? Tá falando de sal, de dar gosto, de melhorar e vem desanimar. É aí que Deus age, irmãos. É no meio do deserto. Eu nunca falei tanto com o Espírito Santo de Deus como eu falei nesses dias.
Pastor pregou uma vez aqui sobre maratonista e nunca saiu da minha cabeça, que ele falou que o maratonista vai chegando um certo tempo da corrida, vai batendo cansaço, o corpo não quer obedecer, e de repente ele se distancia, ele está chegando, mas o corpo não quer obedecer, e ele fica solitário, pensando, o meu corpo não vai aguentar, o meu corpo não vai conseguir chegar lá. E isso é para o maratonista, mas para nós não. Venha o que vier, venham as tempestades. Nos fundamentos que está aqui em Mateus diz assim, olha, o homem que ouve a palavra e as pratica é como o homem que coloca e transforma e constrói a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus falou isso, ele estava falando dele. Quando você edificar a sua vida sobre Jesus, quando você edificar o seu trabalho sobre Jesus, quando você edificar a sua vida de criar os seus filhos, cuidar do seu marido, da sua esposa, sobre Jesus, vão vir as tempestades, os desempregos, os problemas familiares, mas você não vai cair, não vai padecer. Eu estou falando isso baseado nessa palavra e no Santo Espírito que habita em nós. A igreja de Cristo, passou uma faixa lá onde a gente estava, lá não sei que motivo escrever aquilo, e passou um avião assim, Jesus voltou. Falei, caramba, Jesus voltou. Aí eu estava na água lá, né? Falei, caramba, aqui não é o céu. Eu ainda parei, Viviane lembra disso. Você não viu passar. Jesus voltou. Falei, pá, aí a água do mar, pô, tem mar no céu? É que nem aqui. Daí eu olhei para o lado, o pessoal lá, comendo espetinho de camarão e tal. Não, Jesus Cristo não voltou, porque eu não fui com Ele, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Porque independente do que acontecer, não adianta orar só para a Covid passar, para que vidas sejam salvas. Ore por você. No capítulo 17, 18 de João, a oração intercessória de Jesus, Ele ora por Ele e ora pelos seus discípulos. Eu nunca clamei tanto pela minha vida como eu clamei nesse ano, e não era com medo da Covid não, é para me manter firme no Senhor Jesus, para que o Espírito Santo de Deus me orientasse, me falasse, me guiasse, me fizesse falar ou ir a lugares onde eu nunca imaginei ir e falar de Jesus. Vou dar um testemunho rapidinho e está acabando. O Vinícius presenciou ontem. Saí daqui alegre, contente. O presbítero Enilson nos deu uma pregação, nos deu uma aula. O Espírito Santo de Deus, eu já estava alegre com a pastora. E de repente eu saí e virei a esquina e eu pratico, irmãos. A palavra de Deus é para ser praticada, e não é fácil, mas a gente tem que tentar. E eu cheguei na entrada do beco lá, tinha dois camaradas, um de pé e um sentado. Falei, é agora. E fui, e encarei os dois, falei, boa noite. Aí um me deu uma boa noite, virou o rosto, o outro me deu boa noite e foi embora. E eu fui atrás dele, porque era o meu caminho. E ele andando, eu acho que ele pensou, esse cara vai vir me evangelizar. Antes que eu falasse de Jesus para ele, ele veio e falou, perdão, que igreja que você é? Eu falei, sou daquela da esquina ali, aquela ali, Shalom lá embaixo. Que bom, né? Eu falei, bom, a gente precisa ter fé. Eu falei, a gente precisa ter fé em Jesus. O Vinícius estava logo atrás de mim. Até pensei que eu ia ser, se fosse em São Paulo, achei que ia ser assaltado, pastor, porque estava o rapaz do lado, passava para o pastor, quando eu olhei, o Vinícius estava atrás de mim ali, que ele foi correndo para me alcançar, e eu falei de Jesus, irmãos. Fale de Jesus para os teus vizinhos, agregue eles a esta família. Fala de Jesus, não vai dar certo, vão ser mal criados com você, foram de tal forma com Jesus que pregaram Ele na cruz. Você está preocupado com a cara feia dos outros. Iluminar aonde você estiver. Eu vou pegar um gancho de novo na pregação do presbítero Enilson ontem, quando ele falou em Gênesis 26, eu pego muito aquilo para a minha vida. Quando Isaac plantou 1 e deu 100, e depois você vai ver que por causa daquilo ele começa a ser perseguido. Vai ser perseguido na sua casa. Você é o crente chato, a tua família já largou de você, parte da tua família não conversa muito com você, porque dentro da tua casa as regras são as regras de Deus. Isso aconteceu comigo, com todo mundo, aconteceu com Isaac. E a Bíblia diz, se você ler o texto que o presbítero pregou ontem, você vai ver que depois ele cavou poços, entulhavam os poços, e tudo que Isaac fazia, as pessoas iam e derrubavam, entulhavam, falavam mal, até um ponto que ele chegou, Abimeleque falou, para. E chegaram perto de Isaac. Isaac, chega aí. A gente quer fazer aliança com você. A gente quer ser seu amigo. Sabe aquela vizinha chata que vive falando mal de você? Porque tem gente que fala mal de você, hein? Eu sei que fala mal de mim, fala mal para ser crente, olha.
Sabe aquela parente encardido? Que você mesmo diz, só misericórdia de Deus. Sabe que você um dia foi igual a ele ou a ela. E essas pessoas vão chegar um dia em você e vão falar: olha, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você, presbítero. Se eu chegar a ser presbítero de uma igreja, eu quero ser que nem o presbítero Enilson. Se o Senhor me abençoar que eu seja pastor um dia, eu quero ser que nem o pastor Sandro. Enfim, as pessoas vão chegar em você e vão falar: eu quero ser teu amigo, porque vão enxergar Deus na sua vida, porque você ilumina o ambiente, você traz paz no ambiente, a luz que emana de você, de Jesus Cristo, traz paz à tua vida. E para encerrar, volta lá para Mateus 16. Volta não, vá lá para Mateus 16. Versículo 16. E quando a pastora estava pregando aqui na sexta-feira, o Espírito Santo de Deus me direcionou ao nome da campanha. E eu tinha me fechado só na gratidão. E está lá, gratidão, fé e ação. E eu comecei a pregação, se você entendeu. Eu te passei a família na fé em Cristo Jesus. Se você prestou atenção na pregação, você viu que ser sal e ser luz dessa terra tem que ter ação, tem que agir da tua parte, tem que ser diferente, tem que mudar o palavreado, tem que baixar o tom da voz ou subir o tom da voz, tem que parar com as palavras torpes. Ainda fala palavrão, meu, está convertido e ainda solta uma de vez em quando. Para! Como é que o Espírito Santo de Deus está perto de você? Ainda é viciado, como um monte de gente é, nas séries da Netflix e todas que estão por aí, e em meio a ela umas pitadinhas de sensualidade, de sexo e de carnalidade e de muitas coisas que apartam o Espírito Santo de Deus. Olha lá, hein? Quando as trombetas soarem, você vai estar sentado no celular, você vai estar vendo a Netflix, vai estar vendo a série, as trombetas vão soar e você não vai escutar. Porque o que você vai estar vendo, falando ou praticando, enche a tua carne de força e não o teu espírito. E em Gálatas diz que há uma guerra constante entre o espírito e a carne, e quem tem que prevalecer é o Espírito Santo de Deus em mim, que me enoja das coisas pecaminosas. E eu não vou dizer para você que de vez em quando a gente não pisa na bola, erra, mas aí está o que João Batista pregou, o arrependimento. Se arrependa, mude, seja uma nova criatura, se agregue à família de Cristo, não fique lá do lado de fora, fique aqui na igreja, fique com Jesus o tempo todo, fica arrumando desculpa para não vir na igreja, mas vai no shopping, vai na sorveteria, vai no mercado, mas a Covid, poxa vida, irmãos, olha o que o pastor teve que fazer, eu acompanhei ano passado, 140 lugares, não sei se era para falar, desculpa, podia falar a quantidade, 140 bancos o pastor fez, aumentou 40 bancos, e logo em seguida o pastor não conseguiu nem estrear. Imagine a luta que foi, tudo isso aí mudou os tamanhos, padronizou 4x4, e ele não conseguiu, mas ele não desistiu. O pastor ainda vai ver isso aqui estourando de 140, 200, 300 pessoas, porque aqui não vai ficar limitado a uma igreja, mas vai ser uma catedral onde as pessoas vão querer entrar aqui, porque a glória de Deus está neste lugar, porque o povo de Deus é diferente, porque emana uma luz sobre as pessoas que ali estão. Todos que saem daquele lugar, saem falando diferente, saem com um brilho diferente, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E enfim vem a gratidão, irmãos. Eu estava uma vez, mais 2 minutos, ouvindo uma palestra, estava no Sebrae, e foi dada uma palestra, eu até comentei com o pastor uma vez, um camarada chamado Godri, não lembro o primeiro nome dele, e ele estava falando sobre marcas, e ele citou, olha, agora eu vou mostrar para vocês, o maior marqueteiro da história, o camarada falando. Aí de repente abre a tela assim, aparece aquela figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é relatado pela Igreja Católica, e ele aponta o dedo e fala, está vendo esse cara aí? Ele nem crente era, não sei se era. Fala, esse cara, ele implantou uma marca,
E essa marca está durando 2000 anos. E a marca é a salvação. Jesus implantou uma marca, um nome e algo na minha vida e na sua vida, que é a salvação. E outro dia eu estava vindo com um irmão num carro, ele me deu uma carona, e nós estávamos falando sobre Deus, e ele falou assim: e Deus não dá nada, Deus só dá condições. E quando eu estava vindo a palestra lá no Sebrae, eu quase dei um glória a Deus no meio de um monte de gente lá. E quando eu estava com o carro, com aquele determinado irmão, eu me calei. Falei, eu não vou criar contenda aqui. Mas Pedro não se calou. Se você não clamar, se você não declarar Deus na sua casa, se você não declarar Deus às pessoas com jeitinho, como você é, do jeito que for, outros vão clamar e vão ser exaltados e honrados por Deus. E Pedro foi questionado por Jesus Cristo. Jesus Cristo vai e pergunta para ele: ó, quem o povo diz que eu sou? Leia comigo. Mateus 16, versículo 15. Eu vou pular toda a pergunta de Jesus e vou à resposta de Pedro. E perguntou-lhes: e vós, Jesus perguntando, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí olha a consequência dessa atitude de preço, de atitude de Pedro. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, pedrisco, pequena pedra, quase nada. E sobre esta pedra, está falando dele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Se você ler uma versão atual, está dizendo: e a morte não vai prevalecer contra ela. Coloque-se de pé, por favor. Fique de pé, por gentileza. Olha, meus irmãos, ser grato é reconhecer Deus em tudo. Você não chegou aonde você chegou por causa da tua habilidade. Você não comprou o carrão bonitão e está conseguindo pagar ele porque você tem muito dinheiro. Não, é porque a bênção de Deus é sobre a tua vida. E se você fez um carnezão do tamanho de uma Bíblia, você vai pagar. Se você andar segundo o que Jesus Cristo falou, ao lado dele, não ficar do lado de fora. Ah, eu faço parte da família de Cristo, mas quando Cristo está falando, está lá fora. Você que nos escuta, eu assisto os cultos, e eu procuro cuidar da minha atenção, porque em casa o cachorro late, o papagaio fala, o vizinho toca a campainha, se tranca no canto e escuta Jesus. Presta atenção, porque em meio às tragédias nós conseguimos ver as bênçãos de Deus. Hoje a pregação da tua igreja, essa igreja, a igreja que você vai, está entrando na tua casa. Não é mais a Netflix, não é mais o WhatsApp, mas é a palavra de Deus. Já tinha pela TV, agora os cultos estão online, e não é para você sair daqui não. É para quando você não tiver tempo e não puder mesmo, eu estou lá, eu pego o celular. Não é para ver a vida do artista, não é para ver o TikTok, não é para ver isso e aquilo. Eu quero ver o que Deus está falando comigo. Eu quero ver e saber o que o Senhor tem para a minha vida. É para isso. E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Grato. Meus filhos, meu Deus me deu. Minha casa, meu Deus me deu. Meu marido, minha esposa, a vida que eu tenho, Deus me deu. E se eu continuar na presença dEle, infinitas são as coisas que Deus vai colocar na tua mão. Se liga aí, irmãos, preste atenção. Mais e maior é aquilo que Deus tem preparado para você, mais do que você pediu ou pensou. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, louvado seja o teu eterno nome, Senhor. A minha família na fé agora é a tua.
Eu luto e desejo para que toda a minha família, meus familiares, Senhor, sigam a Ti, Senhor, que ninguém fique do lado de fora, Deus. Que quando disserem, você é servo de Deus, sou, porque ando com Jesus. Oh Senhor, que eu possa fazer diferença, Deus, que eu possa agir, que eu possa iluminar, que eu possa dar gosto às vidas das pessoas, que eu possa, Senhor, ser o tal que as pessoas querem ficar perto de mim, porque a paz de Deus habita em mim. E enfim, Senhor, que eu possa fazer e ser como o Senhor falou com Abraão, e como Jesus disse, que não vos chamas mais de servos, mas de amigo. Que nós possamos ser amigos de Deus, amigos de Jesus, através da nossa gratidão a Ele, em nome de Jesus. Que assim seja na minha vida, na vida de todos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, amém.